Olá, alunos. Sou o professor Diego Figueiredo Dias. É um prazer estar aqui com vocês na disciplina de Matemática Financeira, a qual sou conteudista. Sou formado em Economia pela Universidade Estadual de Maringá, onde também fiz meu mestrado também na área de Economia. Atuo como professor de graduação e pós-graduação em curso das Ciências Sociais Aplicadas. Atualmente também trabalho com consultoria na área de educação, principalmente na área de educação à distância, a área que vocês escolheram, né? Modalidade que vocês escolheram para estudar e que vem crescendo hoje com muita qualidade no Brasil. A matemática financeira hoje ela é estudada na maioria dos cursos das Ciências Sociais Aplicadas por conta da sua importância, tanto na vida pessoal, quando se tratam de finanças pessoais e organização de finanças pessoais, quanto na vida profissional, e aí desde análise de investimentos até a própria organização financeira da empresa. Então, organizar aquilo que está dentro da própria empresa ou aquilo que a empresa venha querer adquirir ou analisar se é viável ou não. A matemática financeira ela dá suporte para isso. Vocês vão ver durante o meu material que eu sempre dou exemplos utilizando uma calculadora financeira, a HP12C. A HP, uma calculadora financeira muito conhecida, mais utilizada no mundo, ela é uma calculadora hoje fácil de encontrar para comprar, né? As pessoas acham pela internet para comprar, ou em lojas também de departamento, em lojas especializadas. Porém, se você não tiver a capacidade, ou a condição, ou o interesse em investir nesse momento numa calculadora, tem gratuitamente um emulador da HP12C pela internet. Então, se você da sua casa quiser fazer uma conta e tiver a internet disponível, pode utilizar o emulador da HP12C, que está o link aí no material didático de vocês. Eu coloquei o link, é só clicar no link. Vai lá no material de vocês, lá em PDF, no ambiente virtual de aprendizagem, clica no link que está lá na apresentação, ele já vai te mandar direto para o emulador da HP12C, ok? Se você tem celulares, pode baixar com aplicativos, que baixem aplicativos, você pode baixar o aplicativo também da HP12C, e aí você não vai precisar investir aí mais de R$200 na calculadora nesse momento, né? Que já seria uma economia para você também, já que nós estamos aqui falando de finanças. Bom, a matemática financeira eu dividi ela em 3 unidades atendendo a ementa do curso, sendo a primeira unidade a introdução à matemática financeira. A segunda unidade a gente vai trabalhar a parte de juros compostos, contos compostos, amortização e depreciação. Na terceira unidade trabalharemos uma introdução à análise de investimentos, que também vai ser bastante importante para as demais disciplinas que você vai ter ao longo do seu curso. Na primeira unidade, nessa unidade de introdução à matemática financeira, eu trago conceitos iniciais para colocar vocês na discussão das finanças. Primeira coisa, o valor do dinheiro no tempo. R$1 hoje é a mesma coisa do que R$1 daqui a um ano? Não é. R$100 hoje compra as mesmas coisas que daqui a um ano? Não compram. Então, o dinheiro no tempo, se não aplicado, se não protegido por uma rentabilidade, ele vai se corroendo, né? Mesmo hoje, num período em que a gente não tem uma inflação significativa, como tivemos na década de 80, até o início dos anos 90, mas mesmo assim ainda nós perdemos poder de compra, né? Naquela época, na década de 80, a inflação chegava aí a 80%, 90% ao mês. Hoje nós temos uma inflação aí de 8%, 7% ao ano, mas já é uma inflação considerável, já é uma perda, principalmente quando se trata aí de grandes valores, se você não proteger, não aplicar o seu dinheiro. Então, o dinheiro, se eu empresto ele para alguém hoje, para pegar de volta daqui a 6 meses, ele tem que me render alguma coisa. A não ser que você tenha um cunhado que você gosta bastante, né, vai emprestar o dinheiro para o cunhado e não vai cobrar nenhuma taxinha de juros. Pelo contrário, né, ou
Do contrário, você teria sim que cobrar uma taxa de juros para esse dinheiro se rentabilizar. Na primeira unidade eu falo do valor do dinheiro do tempo, depois eu falo também sobre a questão dos juros simples, que hoje não são utilizados por instituições financeiras, mas é uma introdução desse conceito de juros na sua vida acadêmica. Então, os juros simples, eles não são capitalizados mês a mês. O que acontece quando eu falo em juros simples? Os juros, eles incidem sobre o capital no mês 1, no mês 2 ele incide sobre o capital novamente. No mês 3, sobre o capital novamente. Quando eu falo em capitalização composta, que são os que os bancos usam hoje, o juro do mês 1 incide sobre o capital. O do mês 2 vai incidir sobre o capital e o juro do mês 1. O do mês 3 sobre o capital, o juro do mês 1 e o juro do mês 2. É o que a gente chama de juros sobre juros, né? Juro sobre juros. Os juros eles vão incidindo sobre o capital mais os juros passados. Então, na primeira unidade eu falo sobre os juros simples, onde o juro não é capitalizado, ele não incide sobre juro, e falo também sobre porcentagem ou percentagem, que vocês vão ter que estudar bastante, porque isso é muito comum. É muito comum dentro da sala de aula, muitas vezes eu estou ali auxiliando alguns alunos no presencial, e os alunos não sabem fazer conta de porcentagem. Então, eu dou algumas dicas de contas de porcentagens para vocês, para que vocês consigam, mesmo sem a calculadora, calcular percentuais. Olhem, analisem, façam os exercícios propostos, vão ver que esse livro tem bastante atividade. Vocês vão poder fazer na unidade 1 essas atividades já. Lembrando que lá no final do livro, quando eu faço a conclusão geral, eu coloco para vocês lá dezenas de atividades resolvidas. Então vocês podem ver o enunciado e também a sua resolução, tá? Tentem fazer sem olhar lá antes, tá? Depois podem ir lá que lá tem o cálculo resolvido para vocês. Bom, como eu disse que nem as instituições bancárias não são boazinhas, elas cobram os juros compostos, na unidade 2 eu falo sobre juros compostos. O que é o juro composto? O juro composto nada mais é do que o tal juro sobre juros. Então eu pego R$1.000 hoje no banco, a 5% ao mês, mês que vem vai ser o R$1.000 mais esse 5%, que vai me dar um valor. Então vamos lá, 1.050. No meu segundo mês, os 5% vão incidir não sobre só os R$1.000, mas sobre os 1.050. Então é os juros sobre os juros que já incidiu no mês anterior. Então isso me dá uma conta diferente. Vocês vão ver que as fórmulas desse tipo de conta, elas ganham um expoente, que é o N, que é o tempo. Então, quando vocês forem calcular os juros compostos, e você está calculando o juro para 10 meses, você sempre vai fazer a fórmula elevado a 10. Né? Vocês vão ter sempre um 10 elevando, porque é a quantidade de meses na qual eu estou calculando os juros. Mas aí lá no material eu ensino para vocês fazerem isso direto na HP 12C, que é muito mais tranquilo, né? Porque se um cliente seu te ligar quando você tiver a tua consultoria e você estiver no trânsito, no sinaleiro, e ele falar, olha, eu preciso fazer um investimento, a taxa de juros é tal, qual que você acha que vai ser o retorno? E você tiver que calcular isso antes do guarda do CETRAN ver e antes do sinal abrir, você vai pegar o seu celular e vai calcular pelo seu aplicativo da HP ali rapidamente poder dar a resposta. Então se você fosse fazer isso através de uma fórmula, provavelmente você demoraria alguns minutos e não poderia satisfazer o seu cliente. O mundo das finanças é ligeiro, é rápido e você vai ter que estar antenado a isso, né? Então a HP 12C é a 8ª maravilha do mundo. Juros compostos, contos compostos, todos eles com as mesmas ideias, com a ideia de capitalização de juros sobre juros. Nessa mesma unidade eu vou falar para você também sobre amortização. O que é amortização? Amortização é aquela conta que eu vou pagando uma parte dela todo mês. E como que ela é abatida? Vocês já devem ter percebido em financiamentos que muitas vezes vocês vão pagar um financiamento
né? A Caixa está aí disponibilizando financiamento de casas com bastante frequência. Se vocês pegarem aquela planilha que vem no boleto da Caixa, vocês vão ver que vocês estão pagando uma prestação, vamos supor lá uma prestação de R$1.000, onde R$100 é principal e R$800 é juros. O que significa isso? Que eu estou amortizando, mas eu não estou amortizando de uma maneira uniforme. Eu estou amortizando uma parte do capital e uma parte do juro. Isso depende do sistema de amortização que aquela instituição financeira utiliza. Tem instituições financeiras que usam a amortização de capital e juro de uma parte igual. Tem umas que utilizam uma parte maior dos juros, né, e uma parte menor do capital. E depois isso vai aumentando e diminuindo o juro e aumentando o capital, né, que você vai amortizando. E tem instituições que primeiro, e isso já foi considerado muitas vezes ilegais, né, você tem primeiro a amortização somente de juros e depois a amortização do capital. Então era muito comum uma pessoa fazer um financiamento de 20 mil, pagar 10 prestações de 1.000, aí ela vai lá e fala, eu quero quitar à vista. Aí o banco fala assim, 20 mil. Aí você fala, não, mas eu peguei 20 mil, já paguei 10. Aí o banco diz, não, mas aqueles 10 que você pagou era juros. Agora que você ia começar a pagar o capital. Então, como você quer amortizar tudo, como você quer quitar, você não tem desconto. E isso muitas vezes foi considerado ilegal, né? E as instituições tiveram que mudar a maneira de amortização. Então eu apresento para vocês as duas principais do mundo, que é a amortização pelo sistema Price e a amortização pelo sistema SAC, que é o sistema de amortização constante. Tá? E também falamos sobre depreciação. O que é depreciação? Depreciação, principalmente para você da contabilidade, vocês vão ter que aprender a trabalhar com isso, porque todos os bens, eles se depreciam. E aí a gente tem que lançar isso lá no sistema contábil da empresa. Então, o imóvel que a empresa tem, ele deprecia ano a ano e isso vai sendo computado e ele vai perdendo seu valor. Como é que isso acontece? Tem vários módulos de depreciação, né? Tem o método linear, tem o método da soma dos dígitos e o método do saldo decrescente. E na unidade 2 eu coloco para vocês certinho como que cada método calcula e como que você deve trabalhar com cada método. Fechando a unidade 1 e 2, nós vamos para a unidade 3 trabalhar sobre a introdução de análise de investimentos. Como assim introdução? Eu vou trabalhar os conceitos básicos de análise de investimentos, para vocês poderem se aprofundar mais nas disciplinas que vocês vão ter de finanças mais para frente. Então, o que eu trabalho ali na disciplina de análise de investimentos, introdução de análise de investimento, que é a unidade 3. Eu trabalho alguns métodos e vou explicando brevemente o que são esses métodos. Primeiramente, a gente fala sobre alguns conceitos, como a TMA, que é muito importante, a taxa marginal de atratividade, ou a taxa mínima de atratividade. O que é a TMA? A TMA é uma taxa de mercado que eu devo analisar para saber se o meu investimento vai ser pelo menos compensador dessa taxa que o mercado já paga pelo dinheiro investido. Então vamos supor, você vai abrir um bar, você faz todo o teu plano de negócio e esse bar está te dando por ano líquido 15% sobre o que você investiu. Como que você vai saber se esse investimento é bom ou ruim? Você tem que comparar ele com alguma coisa. Então, a primeira coisa que você faz, se eu deixasse o dinheiro desse investimento na poupança, quanto me renderia? Se você fizer essa conta, o valor dos juros que a poupança paga é o seu TMA, é a sua taxa mínima de atratividade. É aquele valor mínimo que te leva para o negócio. Olha, a poupança me paga 7% ao ano. Esse meu negócio vai me render 15% ao ano. Vale a pena ou não vale a pena? E aí você toma a sua própria decisão. Então, geralmente, nos dias atuais, tem-se usado, né, a taxa Selic, que está em 9% ao ano, em torno de 9% ao ano. Então, teoricamente, pelo sistema de análise de investimentos, você teria que ter um investimento que te rendesse mais do que 9% ao ano para poder entrar.
Falo sobre taxa interna de retorno, falo sobre VPL, que é o valor presente líquido, que é quando você calcula aquilo que você investiu e traz para o presente, né, descontado pela taxa que ele renderia mensalmente. E falo sobre 3 tipos de análises importantes de investimento que servem como tomada de decisão. Primeiro, a árvore de decisão, que é uma árvore mesmo desenhada, onde eu vou pesando cada escolha e depois eu calculo para saber qual escolha devo tomar. Segundo lugar, a análise de sensibilidade, onde eu pondero fatores e depois eu calculo, multiplicado por aqueles fatores, quais são os mais importantes e onde eu devo focar. Em terceiro lugar, eu falo sobre a análise de cenários. E aí eu desenho cenários como o cenário otimista, o realista e o pessimista. Pondero também esses cenários e através de uma tabulação de dados dentro desses cenários eu posso simular se determinado investimento pode ser ou não rentável. Isso por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Porque muitas vezes um investimento ele tem muitos fatores qualitativos, não só quantitativos. Então, quando eu falei que você ia abrir um bar, ele pode te dar 15% ao ano, enquanto a taxa mínima de atratividade te dá 9%. Esses 6% de diferença, vale a pena para você entrar? Quantitativamente, sim. Mas você vai ter que aguentar bêbado até tarde, você vai ter que levantar cedo todo dia para fazer compra, você vai ter que empregar um monte de gente que pode te dar dor de cabeça depois. Vale a pena ou não? Então você tem outros critérios também para poder analisar. Ok? Então, a minha dica para finalizar aqui esse material seria você ir lendo capítulo a capítulo, resolvendo os exercícios, pegando aqueles resolvidos, vendo o modo como eles foram resolvidos. Lá no final do livro tem uma série de exercícios resolvidos para vocês fazerem. Analisem esses exercícios, atividades, usem a HP efetivamente, que ela vai te dar bons resultados aí também profissionalmente, né? E estamos à disposição. Vocês têm meu e-mail, vocês têm os tutores para tirar dúvida. Foi um prazer estar com vocês, um prazer escrever esse material. Espero estar junto com vocês numa próxima. Um grande abraço e até mais.